Jéssica Fontoura, qual o pior momento do ciclo hormonal da mulher no mês para competir? Durante a menstruação? Grande pergunta, Jéssica. Olha, se a gente for olhar na teoria, né, seria quando seus hormônios estão mais baixos. Então seria do dia da menstruação, porque a menstruação ela é provocada por uma queda abrupta de estradiol e progesterona. Isso quer dizer que você vai perder força e resistência até pelo menos aí o 10º dia do seu ciclo menstrual. E o ideal para você, entre aspas, encaixar a competição seria do dia da sua ovulação até mais ou menos o 22º dia, 23º dia do seu ciclo menstrual. A partir daí, você já começa a ter uma queda importante de estradiol e a coisa começa a ficar um aumento importante de progesterona, então a coisa começa a ficar também desfavorável. Mas olha como é difícil ser mulher, né, pessoal? Como é que você faz uma periodização da sua menstruação? Ah, eu uso anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele inibe a tua produção hormonal. Ele faz você ficar hipogonádica a ponto de você não ovular. Ou seja, é como se você tivesse praticamente num pós-menstruação, né, infinito. Né? Por isso que muita mulher usa anticoncepcional e fica meio blasé. Né? Imagina se você pegasse o homem e para ele não ser fértil, você diminuísse a testosterona intratesticular até que a testosterona dele ela fosse diminuída. Então, você pegaria e tiraria a testosterona do cara para deixar o cara com 300 de testosterona, por exemplo. Como é que seria a vida dele? Aí eu tenho que contextualizar as coisas para vocês, né? Eu fui criado pela minha mãe. Por isso que a minha ligação com a minha mãe é uma coisa tão forte, por isso que eu sofri tanto na perda dela. Eu sofro tanto. Meu pai, apesar de ser muito presente, a gente se falava por telefone. E eu encontrava meu pai 2 vezes por ano. Eu via ele em julho e via ele em dezembro. Nas férias de julho e nas férias de dezembro. Porque eu morava em Marília com a minha mãe e meu pai morava em São Paulo. Isso quer dizer que durante a maior parte da minha vida, pelo menos até os meus 17 anos, né, era eu e minha mãe contra tudo que vocês possam imaginar. Num Brasil da década de 80, 90, onde a gente tinha pouca informação, pouco recurso, tinha todas as limitações de mobilidade, de comunicação. Então, para mim, minha mãe foi minha heroína. E eu acho que tudo que eu valorizo de mulher foi porque, de fato, foi minha mãe que me ensinou a ser homem. Né? Ela que me ensinou a representar o papel na sociedade que realmente um homem tem que ter, de amar, proteger, defender, cuidar, né? E isso ficou muito forte em mim, né? Eu hoje vivo no paraíso, né? Porque eu vivo numa casa que só tem mulher, minha esposa e minhas filhas. E para mim a saúde da mulher é muito delicada, né? Aí você fala, por que você não foi virar então obstetra, ginecologista? Porque profissionalmente essa não era o meu chamado. Né? Meu chamado era ser médico do esporte e ortopedista e traumatologista. E isso quer dizer que dentro da minha profissão, ou dentro da minha especialidade, eu me preocupe com a mulher, por exemplo, na medicina esportiva, na performance do dia a dia. E essa performance do dia a dia não é só se essa mulher ela consegue emagrecer, consegue ganhar massa muscular, é se essa mulher está vivendo bem, porque a mulher ela carrega uma quantidade de responsabilidade, uma capacidade de execução que é ímpar mesmo. Eu acredito que todas as pessoas tenham direito à qualidade de vida, mas eu acho que a gente tem que perceber que por conta das funções fisiológicas, a mulher ela enfrenta desafios que são inerentes à condição biológica dela. Né? Então, imagina, quando eu tinha um problema de saúde, que eu tenho asma, né? Eu contei para vocês, vocês sabem disso, né? Mas quando eu tinha crise de asma, que a minha garganta fechava e eu sentia que eu ia morrer sufocado, minha mãe me pegava no Fiat 147 amarelo dela e corria para o Hospital das Clínicas lá em Marília. E não interessa se ela estava na fase ovulatória, se ela estava se ela estava menstruada, se ela estava na fase lútea, se ela estava na fase folicular, não interessa. A minha asma não pedia licença para minha mãe para me atacar uma crise. E independente do jeito que ela estava, ela tinha que pegar as coisas dela e correr comigo para o hospital para não morrer, sabe? E eu fico tentando, quando eu atendo casais, né, mostrar essas diferenças para que os homens e as mulheres, principalmente numa função de casal, eles possam se ajudar e não competir. Porque o homem seja homem e faça aquilo que um homem deve fazer, na minha opinião, que é cuidar, proteger, prover, defender, porque minha mãe me ensinou que um homem é para isso. Você é homem mesmo? Se você é homem mesmo, você tem que desempenhar o seu papel de homem, não de moleque, não de criança, não de uma pessoa tola. Você tem que ser o soldado com a lança na frente e falar, cara, entra na frente para matar ou para morrer.
É essa a história. E quando a gente olha essas diferenças e a gente fala com os casais, eu acho que o interessante é sempre dessa perspectiva, né, para que a mulher, primeiro, ela entenda que o homem ele tem uma dificuldade razoável de compreensão do que é o funcionamento fisiológico feminino. Então que isso não sirva para afastar homens e mulheres, mas aproximar eles. Até porque a sinalização da fragilidade ela é um sinal de força, ou seja, eu sou tão forte que eu mostro para você aonde eu sou frágil. E aí você consegue criar um relacionamento forte, baseado não só no companheirismo, mas naquilo que a gente é programado geneticamente para fazer. E eu acho muito interessante que quando a gente consegue chegar nesse nível de conversa com os nossos pacientes que vêm em casal, os dois começam a melhorar, independente daquilo que a gente possa fazer. E é muito bonito ver isso, porque você percebe que é um casal que está desenvolvendo, já não é mais um indivíduo. E em determinado momento, se a gente atrás da cadeira começa a prestar bem atenção, a gente começa a ver que aquelas duas pessoas, elas começam a considerar o que é individual, aquilo que afeta ambas. Então, se tal coisa afeta a minha mulher, é da minha natureza individual também. Eu acho que é a grande beleza de você ver um casal. Quando duas pessoas se juntam e o individual se torna elas, as duas pessoas. E nesse sentido, eu tenho que chamar a atenção para vocês para uma série de coisas, né? Como, por exemplo, trabalho científico. A maioria dos estudos científicos de performance são realizados com homens. E a gente tem que entender, pessoal, que só o fato de você não está fazendo determinados estudos de determinada substância, conduta, rotina, treino, dieta, sono, etc., com mulher, já invalida o que é a transição literal de um para outro. Ou seja, o que vale para o homem não necessariamente vale para a mulher. A segunda coisa é que, por conta do ciclo menstrual, você tem 5 mulheres. Você tem a mulher na menarca, você tem a mulher na menopausa. E a mulher na fase fértil, você tem ela na menstruação, na ovulação e na fase pré-menstrual. Quer dizer, quando você vai estudar qualquer coisa com mulher, você tem que saber que fase do ciclo que ela está, para você ser preciso e você ter uma condição de realmente criar alguma coisa que seja eficiente para todas as mulheres naquela condição. Por isso, Jéssica, a tua pergunta é tão importante para mim, porque me abre o leque para eu te contar uma situação que tem hora que você não vai dar sorte. Você vai estar entrando em competição, você está entrando na fase pré-menstrual. E isso é uma coisa complicada, né? Porque quando a gente faz tudo, dá o nosso melhor, às vezes depende da sorte de naquele dia daquela competição, você está, por exemplo, na tua fase ovulatória, onde você tem todos os hormônios altos. Mas o que você vai fazer se isso bate justamente no seu primeiro dia antes da menstruação ou no dia da sua menstruação? Já pensou que uma nadadora cai numa piscina gelada para nadar, sei lá, 1.000 metros, acabou de menstruar? O desconforto, cara do céu, é um negócio fora de propósito, assim. E a minha mãe, ela nunca me poupou de nada, né? Ela sempre, até acredito eu, como um sinal de força, ela me deixou muito claro o que eram as dificuldades dela, o que eram os obstáculos dela. Aí um monte de coisas vem e que te inspiram trabalhar com aquilo, né? O companheirismo, a preocupação, a responsabilidade, sabe? Eu fico pensando até hoje, assim, né? Minha mãe acordou e dormiu sozinha comigo durante décadas, da minha infância até meus 17 anos, quando eu vim para São Paulo fazer medicina. E ela nunca pediu ajuda de ninguém. Não porque ela fosse teimosa, mas porque ela realmente sabia que a melhor educação, o melhor cuidado pro filho dela vinha dela. Então, às vezes eu fico com as meninas grandes, né? A Duda tem 22, a Clara tem 15, e às vezes a Roberta viaja para trabalhar e aí eu vou ficar o final de semana com elas vão ficar com o papai. E às vezes eu titubeio, eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É um final de semana, são só 2 dias, são 2 mulheres praticamente adultas, porque uma mulher de 15 anos é uma mulher, e eu já fico tenso, assim, café da manhã, almoço, onde vai ser, o que eu vou fazer com elas, como é que eu vou atender as demandas que ela tem. Cara, minha mãe ficou sozinha comigo durante 17 anos. Anos. Como é possível? Como é possível? Isso não é só a minha história. É a história de milhares de pessoas. Milhões de mães e filhas, mães e filhos,
né? Eu acho, sei lá, eu acho isso espetacular. Eu acho uma capacidade de superação que eu acho que qualquer mãe teria condição de ganhar uma medalha olímpica. Mas não é qualquer campeão olímpico ou campeã olímpica que conseguiria ser uma boa mãe. Então, eu sei, pesado isso pra gente pensar. É quarta de manhã, sei lá. Perdão, pessoal. Teoricamente, cafeína devia melhorar a asma, né? Mas eu acho que a coisa não tá tão favorável quanto poderia, né? Mas fiquem com isso na cabeça. E quando vocês beijarem a mãe de vocês hoje, antes de trabalhar, antes de estudar, pensa nisso. E olha só, não tô criando nenhuma competição com pai, tá? Eu sou pai, homem, pai com orgulho, mas mãe é mãe.